começando mais um Panorama Esportivo na sua Rádio Clube de Guaxupé, hoje dia 13 de abril, terça-feira, com a presença do nosso companheiro Paulinho Mandiná e também Rafael. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Olá, amigos do esporte, nós estamos começando aí. Quero desejar um bom dia para o nosso Rafael Zayat, diretor técnico de som e tudo mais. Obrigado, Martinho. Bom dia. Não precisa de tamanha honraria. O tamanho honraria. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Paulo Júnior, bom dia. Bom dia, Rafael, Martinho, e é um prazer, né? Mais um dia aqui, todo mundo junto falando do esporte, Rafael. Exatamente, um dia aí recheado de informações, muitas novidades do esporte para vocês. Ontem nós debatemos muito do Mineiro, falamos também que hoje, pela lógica, teríamos como debater a situação da esportiva junto às concessões e sessões, porém o documento não veio da prefeitura. Nós ainda estamos aguardando. Vamos cobrar hoje novamente, nós temos aqui o protocolo, vamos cobrar hoje novamente, vamos ver se até amanhã. Vamos ver se aparece, né, Rafael? Se aparece, a música da Aleluia tá aí já na ponta da agulha, né? Tá aqui prontinha. Apareceu, nós vamos tocar. Aleluia. É porque a gente não tá pedindo nada muito difícil, né? A gente só quer saber como foram feitas as outras vezes. Apenas isso. Eu acho assim, Rafael, já tá virando chatice até, sabe? Parecendo que a gente tá querendo criar caso, né? Isso, dá essa impressão que a gente tá criando caso, que a gente tá forçando a barra, mas é um negócio, de certa forma, eu não tô dentro da prefeitura, mas não vejo complicação em arrumar isso pra gente, sabe? Daí eu acho que essa demora aí parece até meio que providencial, não sei por que também. Mas vamos aguardar. Se temos que aguardar, vamos aguardar. Exatamente. Então a gente, conforme falamos, hoje não teremos condições de passar para vocês essas informações da esportiva, principalmente referente à questão da concessão do campo, mas amanhã teremos o maior prazer. Vamos tentar acreditar que amanhã esse documento vem, né? Vamos torcer. E outra coisa, né, Rafael? O hino da esportiva tá aí na ponta da agulha aí pra gente soltar aqui. Maior que chegar esse documento, nós vamos soltar o hino da esportiva. Juntamente. É promessa. Juntamente com o Aleluia. Exatamente. A Rose continua acreditando na peneira, né? E ela tá certa, tem certinho. que acreditar. Se não acreditar agora, quem vai acreditar? Mas se ela não acreditar, imagina o resto. Exatamente. Então a gente aguarda até então esse posicionamento aí da prefeitura, desses documentos que foram solicitados, para que a gente possa debater mais esportes. Nós não estamos aqui debatendo política, nós estamos debatendo esporte. E o intuito era justamente debater esporte. Então não sei se ficou alguma coisa no ar aí, mas a gente, com toda a nossa boa vontade, a gente aguarda. Para que não haja confusão, esse nosso questionamento faz parte do esporte, afinal de contas é o esporte de Guaxupé que está em jogo. Exato. Para nós, aliás, é até o mais interessante de todos. Exatamente. Portanto, então vamos lá. Começando o Panorama Esportivo de hoje, falamos ontem do Mineiro, ficamos pendente com o Campeonato Carioca, Martinho. Campeonato Carioca, rodada que aconteceu no final de semana, jogando no sábado 3 jogos. Eu começo aqui falando de Volta Redonda e Botafogo, placar 2-2. E também a Portuguesa, hein? Nossa, 5-1 no Bangu, hein? Fora o baile. Fora o baile, exatamente. E o Resende bateu o Macaé jogando no campo do Macaé pelo placar de 3-1, também jogo do sábado. O Carioca, né? Esse foi o jogo, sabe? E teve mais jogos, Martinho. Teve mais 2 no domingo. Sim, exatamente. Isso. Vamos, Paulo Júnior. Vamos lá, o Madureira ficou no empate, né? Com o Boa Vista 0-0. E o Fluminense adiantou um pouquinho o placar 3-1 sobre o Nova Iguaçu, jogando às 16 horas no domingo. Para completar a rodada, depende aí de um jogo, de um clássico dessa rodada, que seria Flamengo e Vasco, que aconteceria amanhã. Mas foi adiado, né? Já foi adiado, o jogo foi remarcado, continua sendo no Maracanã, porém na quinta-feira às 19 horas. O Flamengo fez um pedido lá para a Federação Carioca, porque terminou e muito bem terminado, né? A Supercopa do Brasil, vencendo, foi bicampeão e pediu um descanso para os jogadores. Eu achei até meio exagerado o Flamengo. Mas o problema foi o seguinte, viu, Martinho? Fizeram uma festa lá e o povo tá lá dançando samba até hoje lá. Esse é o problema. Precisava de mais tempo, né, Paulo? Precisava de mais tempo para curar a ressaca. E olha pra você ver, né? O Flamengo não quer entrar com o time reserva contra a equipe do Vasco. Aí cai naquilo, Paulinho.
Clássico é clássico. Exato. É o que eu falei, não tem. Bom, dos jogos que aconteceram, nós tivemos esse empate entre Volta Redonda e Botafogo. O Botafogo ficou na frente 2 vezes, mas sofreu o empate, não conseguiu entrar no G4. O Volta Redonda, por sua vez, ele conseguiu assumir a liderança novamente, mas está ameaçado pelo Flamengo, Martinho. Olha, ameaçadíssimo, né? Tá aí fazendo bonito e fazendo de tudo para tentar. Agora, o Fluminense, o primeiro gol o Fluminense, não, desculpem-me, né? O primeiro gol aí que aconteceu foi até um golaço da equipe do Fluminense. Oi, meu Deus do céu. Opa, não, do Botafogo. O Botafogo, né? O Botafogo foi um gol relâmpago aos 3 minutos, do Felipe Ferreira foi quem fez esse gol. Aí, você já disse, né? O Naninho empatou no finalzinho do primeiro tempo, Volta Redonda. No comecinho do segundo tempo, Botafogo ficou na frente, Volta Redonda foi lá, lutou e buscou o empate novamente. Um jogo, eu assisti aos melhores momentos desse jogo, um jogo bastante equilibrado, embora o Botafogo está crescendo de produção, tem apresentado um bom crescimento aí com a nova estrutura do Marcelo Chamusca, mas o Volta Redonda não deu moleza. Lembrando que o Volta Redonda também aparece bem na classificação do Campeonato Carioca e por isso mesmo não deu muitas chances, né, para a equipe do Botafogo. 2-2 para mim ficou de bom tamanho, resultado justo para ambos. Exatamente. Outro jogo da rodada que merece o grande destaque foi Fluminense 3, né, o Nova Iguaçu 1. Um golaço que marcou esse jogo foi realmente um golaço de um menino aí, um moleque da base do Fluminense. O Kaique? O Kaique entrou na área, foi tricotando ali, limpou 4 jogadores e fez o gol, Marcos. Não, ele fez de tudo que um atacante tem que fazer. Ele dançou pra lá, pra cá, quebrou a cintura, deu corte, trouxe pra perna direita, pra perna esquerda, voltou e bateu aos 7 do segundo tempo, porque no primeiro tempo não teve gol nesse jogo. Coisa curiosa também. Ô Paulo Júnior, você questionou tanto a chegada do Fred no Fluminense e ele guardou mais um. Tá fazendo gol, né? A gente fica até satisfeito, né? Eu realmente, eu martelei bastante o Fred, porque na oportunidade ele merecia, viu, Rafael? Porque ele não estava jogando nada. Agora é outra conversa, né? O jogador, ele tem temporadas, né? Ele tem fase. Hoje ele tá adquirindo uma boa fase, tá fazendo gols, tá aproveitando as oportunidades, Martim. Mas na época em que eu falei mal do Fred, realmente ele não estava jogando nada, viu, Rafa? Ele voltou a fazer. E fui falar desse gol aí também, Rafael. Foi o gol de número 400 da carreira do Fred. 182 pelo Fluminense, 34 pela América, 81 pela equipe do Cruzeiro, 42 pelo Atlético Mineiro, 43 pelo Lyon da França e 18 pela seleção brasileira. E esse gol, ele teve uma sorte, mas ao mesmo tempo aquela coisa que eu sempre gosto de frisar aqui, o posicionamento do atacante. A bola sobrou para ele estava livre de um erro até de marcação do Nova Iguaçu, mas o Fluminense não tem nada com isso, Fred muito menos, estava livre e mandou para dentro, fazendo aí o segundo gol da equipe do Fluminense. Agora, o Roger Machado começa, a gente comentou isso alguns jogos atrás, ele começa a implantar seu estilo. Você já viu um Fluminense diferente daquele Fluminense que era do Marcão. Com toda certeza, né? Ele está sempre querendo mudar e tem lançado os meninos da base também, né, Rafael? A base tem feito diferença. Aliás, tanto o último gol. Isso, exatamente. Você escreva lá. Vamos lá. Não, o último gol é o John Kennedy, que no primeiro dia que ele estreou, eu já vi que o menino tinha futuro, porque com 10 minutos de jogo ele fez um golaço como gente grande. E ontem ele voltou a fazer da mesma forma. Jogou muito bem. Aos 47, nem precisava mais, mas mesmo assim ele aproveitou um rebote e mandou para dentro, deixando a sua marca. Ou seja, a base do Fluminense está fazendo a diferença na equipe do Fluminense. Pois é, o Fluminense, por sua vez, que ele tenta regularizar aí os reforços aí para poder entrar nessa Copa Libertadores, para inscrever esses jogadores na Libertadores da América. Pelo que ele passou aqui, ó, a gente acabou não debatendo ontem os últimos reforços do Fluminense, né? Não, ontem não falamos nada, né, de Fluminense ontem. Pois é, e o Fluminense que anunciou um pacotão aí, Paulo Júnior. Ninguém mais, ninguém menos do que Casares do Corinthians, Manuel do Cruzeiro, David Braz e nossa senhora, Abel Hernandes do Internacional. Mas não estão contratados ainda não. A véspera de começar a fase de grupo da Libertadores, o Fluminense agitou o mercado e fechou só nessa segunda-feira um pacotão com 4 contratações. Tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Mas aí foi um atacadão, então. Casares do Corinthians, Abel Hernandes do Internacional, Raul Bobadilha do Guarani, do Paraguai no caso, que você conhece muito bem, Martinho,
e Manuel do Cruzeiro. O David Braz já estava palavrado e aguarda apenas a liberação do Grêmio. Portanto, 5 reforços para o Fluminense. Aí, por que eu quis comentar isso com vocês? Porque ao mesmo tempo que a gente vê o Roger Machado dando oportunidade para a molecada da base e tudo mais, o Fluminense vai contrário ao que estava fazendo nos últimos meses ou anos. E olha que base o Fluminense tem, viu? Tava dando certo os meninos de Xerém. Isso, tava dando muito certo. Eu, assim, quer fazer um futuro lá na frente, mas... Libertadores, quer fazer um futuro lá na frente, mas eu fico meio assustado quando os times começam a investir muito assim. Tá certo que todos esses jogadores, na minha opinião, são jogadores de nível bom para melhor, assim, não, mentira, essa palavra não fica bom para melhor, não existe, é bom para cima, né? De bom para cima. Bom para ótimo, vai. E são jogadores que podem fazer diferença na equipe do Fluminense. Qualquer um deles que você pegar aí, Casares, o próprio Manuel, que é um bom defensor, o David Braz, que já tem experiência, tá saindo lá do Grêmio, né? O David Braz. Isso. Tá saindo do Grêmio. Agora, o Abreu Hernandes estava meio encostado, digamos assim, no Inter, mas também ele tem capacidade para achar o lugar. Agora, Paulo Júnior, Manuel largou o Cruzeiro e foi pro Fluminense. E aí? Olha, desse pacotão todo aí, eu até assino embaixo aí, foi uma ótima contratação do Fluminense. Eu não concordo muito em o Fluminense levar o Manuel e o Casares. Por quê? Eu, sinceramente, particularmente, eu acho que esses dois jogadores. O Manuel tá lá no Cruzeiro. Você não queria tirar o Manuel do Cruzeiro? Não, o Manuel é um jogador, ele não é um jogador regular, ele é um jogador irregular. Faz uma partida boa, na outra não faz muitas faltas. E o Casares é aquele jogador problemático que todo mundo conhece. Então, acho que para a garotada do Fluminense, isso eu tô falando em relação às categorias de base do Fluminense, os meninos que vêm subindo. Aí você mescla com esses jogadores, né? Que já traz no seu currículo essas negativas aí, sempre aprontando nos clubes. Eu acho que não sei se foi uma boa. Agora eu pergunto pra vocês, o Martinho, o Paulinho falou da questão do Manuel, que não viu com bons olhos, mas acho que é por conta que ele tá com esse recalque aí, porque ele largou o Cruzeiro. Agora, pra você, o Casares, por que o Corinthians já liberou? Sendo que no final do Campeonato Brasileiro ele estava até jogando bem. O Casares, ele tem alguns problemas extra-campo também. Mas ele já veio pro Corinthians com os problemas. Mas todo mundo sabe. O Fluminense mesmo está sabendo que ele está levando um jogador problemático. Por que ele saiu do Atlético Mineiro? Por conta das baladas. Isso, a mesma situação. Então o Casares é um bom jogador, só que aí esses extra-campos dele deixa ele altos e baixos e eu acho que nenhum clube quer isso, não é só o Corinthians não, o Atlético aconteceu isso, não é só qualquer clube não quer isso, então para ir pro Fluminense, enquanto profissional e técnico, beleza, porém a parte comportamental, que a gente não tem muito a ver com isso, que tem que responder dentro de campo, mas ele atrapalha. Aí você tá falando, Paulinho, do Manuel, o Manuel também estava bastante sem ambiente no Cruzeiro, então até que nem vinha jogando regularmente. No passado, vocês se lembram aí, ele chegou a entrar na justiça contra o Cruzeiro, depois até nem sei o que deu. Então ele já estava sem ambiente lá na equipe do Cruzeiro. Sabe o que eu não entendo, Martinho? O Corinthians agora, para poder fazer ele liberou o Casares de graça, certo? Ele liberou sem nenhum custo, até porque ele estava com... tinha até a possibilidade de assinar um pré-contrato por conta do término do vínculo que ele tinha com o Corinthians. Mas o que eu pergunto para você é, quanto o Corinthians gastou com o Casares nesse período? Aí você fala o seguinte, valeu a pena? Não valeu, eu não sei exatamente quanto gastou não, mas só o salário já não valeu a pena, sabe por quê? Por conta desses altos e baixos. Um jogador que poderia, exemplo, entregar, né? 8, entregou 6, 5, sei lá, eu acho que nem isso. Mas você acha que ele entregou? Digamos que... eu tô sendo até otimista aqui, Rafael. É isso que eu ia falar. Eu tô sendo até otimista aqui. Pois é, agora o que acontece é que o Corinthians fez esse acordo com o Galo lá atrás, um acordo de curto espaço, curta vigência no caso, e por sua vez jogou. Enquanto o Casares jogou, ele até correspondeu. Ele não jogou todos os jogos, não tinha condições físicas para isso. Mas eu não entendo o que o jogador, ele simplesmente chega, começa a jogar, quando vê ele encostado, aí entra o tal extracampo. E aí como é que o Fluminense aposta num cara com extracampo tão ruim? E ele não é, ele não é um jogador nota 10 para fazer isso aqui, mas ele é um bom jogador. Aí o Fluminense, a diretoria, sei lá quem, esqueceram desses problemas. É que o futebol brasileiro, ele ainda é muito amador, Rafael,
Paulinho, se já discordar, não tem problema nenhum, mas tá aqui pra gente discutir. Mas futebol amador, a diretoria é muito amadora como um todo. Por exemplo, né, igual o Paulinho tá comentando aqui a respeito da base do Fluminense. Um time que investe na base tem obtido resultados. Eu tô o exemplo aí, o John Kennedy, por exemplo, que para mim já é um jogador mais do que profissional e deve. Aí vem e faz uma contratação pensando aí na Libertadores. Ótimo, tem que pensar, fazer um time forte, mas pegar um Casares para lá na frente começar a pipocar de novo, né? Aí enquanto tem clube fazendo esse tipo de contratação, o jogador não muda. Vai ficar, né? A pessoa tem uma personalidade e ela é difícil de mudar. Então, enquanto não sente um peso mais forte, digamos assim, ela acaba não aceitando. Bom, rápido intervalo comercial, já voltamos com mais notícia aqui no Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de um ano intenso, a pandemia ainda não passou. Eu sei que você também está cansado, mas antes de se expor, pense. Ninguém quer que você ou alguém da sua família vá para o hospital. Por isso, os cuidados precisam continuar. Nós, profissionais da saúde, seguimos trabalhando. E o governo de Minas segue se esforçando para proteger os mineiros. Dobrou o número de leitos nos hospitais do estado, está contratando mais profissionais de saúde, distribuindo vacinas para todas as regiões de Minas e providenciando a compra de novas doses. Mas o vírus ainda está agindo e o momento é grave. Por isso, o governo implantou a onda roxa como medida emergencial para não faltar assistência. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Por favor, faça a sua parte. Use máscara e evite aglomerações. Não deixe que o cansaço se transforme em tragédia. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Nova Arte Estamparia. Confecções, estampas, bordados e sublimação. WhatsApp 035 98811 3511. Camisa ciclista, academia e esportes em geral. Uniformes para comércio e indústria. Fale conosco 035 98811 3511. Nova Arte Estamparia. Há 27 anos estampando qualidade em Guaxupé. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com o Panorama Esportivo, agora sim, vamos falar de Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos jogos, Martinho. Jogos não, um jogo. Um jogo só, né? Só o São Paulo, glorioso São Paulo, acabou vencendo. Acabou vencendo, que nós vamos comentar daqui a pouco. Venceu o Red Bull pelo placar de 1-0. Pois é, e hoje nós temos rodada, Paulo Júnior. Exatamente, hoje nós temos mais 2 jogos. A Ferroviária vai enfrentar a equipe do Corinthians. O jogo é lá em Araraquara. Na famosa Fonte Luminosa? Opa! Fonte Luminosa, Araraquara. E nós teremos também às 8 da noite Santo André e São Bento. Esse jogo agora vai ser no Canindé. É que o Bruno José Daniel, que é o estádio do Santo André, ele está passando por reformas e o jogo foi levado lá para o Canindé por esse motivo. Esse aí não teve nada a ver com Covid. Vale ressaltar que esse jogo entre Ferroviária e Corinthians é válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Virou um carnaval aqui que não tem cabimento. Um joga pela primeira, um joga pela 10ª, um joga pela 15ª e assim vamos levar. É uma verdadeira salada mista, né, rapaz? O Santo André e São Bento, por exemplo, é pela 5ª rodada. Exatamente. Esse jogo. Então, a gente, quando falar agora de classificação do Campeonato Paulista, a gente não tem nem como falar tantas rodadas que faltam, por enquanto, nesse momento. Os jogos estão indo. Agora a gente tem que falar, acho que somente os 2 classificados no momento. Porque... por enquanto, né? Por enquanto. Exatamente. Falando um pouco do jogo de ontem, Martinho.
O São Paulo, ele fez 6 pontos em 48 horas. Ele aproveita um gol contra aí, marcado por Léo Ortiz, e venceu o Bragantino. Panorama da partida, por favor. Olha, o jogo foi um jogo que muito bom no ponto de vista de técnico, disputa de bola, mas um jogo sem grande chance, tanto de um lado como do outro. O próprio placar já diz isso daí. Um placar magrinho, né? Placar magrinho. Aí o São Paulo testou, fez vários, digamos assim, novos testes nos posicionamentos. Nós tivemos até o Daniel Alves. Ontem eu gostei do Daniel Alves, embora ele não tenha aparecido na partida, mas ele foi recuado para a lateral no segundo tempo e ele aceitou numa boa, cumpriu bem o papel. Acho que, se não me engano, foi na hora que entrou o Igor Gomes, que aí teve que pegar alguém lá do meio e saiu o Igor Vinícius, que estava na lateral. Isso. Se eu estiver errado, pode corrigir. Saiu o Igor Vinícius e aí para fechar a lateral, pôs o Daniel Alves ali e entrou o Igor Gomes lá na frente no lugar do Daniel. Essa mexida foi uma mexida, não vou nem chamar de estratégica, vou chamar muito mais de necessária do que estratégica. Mas você concorda que o Daniel Alves jogando como ala, sem o compromisso de marcação, ele tem que jogar ali. Aí o São Paulo vai lá e contratou o Orejuela, ótimo, bom jogador. Mas eu acho que o Daniel Alves, o lugar que ele mais rende é ali na ala mesmo, gente. Não tem como. Tanto é que ontem ele vou chamá-lo aqui de Coringa, né? Embora a gente já sabe como que ele joga, ele voltou e se portou muito bem. É o que você está falando. Ele até rendeu um pouco mais jogando lá na posição. Melhor do que meio. Melhor do que o meio. E uma posição que ele não vinha fazendo há um bom tempo já, embora jogou a vida inteira, né? Também agora andar de bicicleta, quem sabe continua sabendo. Aos 5 minutos do segundo tempo, justamente numa bola que foi enfiada por Daniel Alves, o São Paulo fez um gol. Uma jogada entre Luciano e Pablo com a enfiada do Daniel Alves. Porém, o gol que foi invalidado. Eu nem questiono, o impedimento, claro, né, Martim? O Pablo que fez esse gol até, né? A bola passou por Luciano. Que estava impedido. E aí não teve reclamação, não teve nada, um lance, pra mim, uma marcação corretíssima, absolutamente normal. O Pablo fez, não valeu, ótimo, foi correto, tanto os juízes quanto aí o pessoal. Tinha VAR, né? Mas não foi nem necessário. Não, tanto é que o Luciano só falou alguma coisa, trocou 3 palavrinhas com o juiz ali, só pra não falar que não reclamou. Fala de praxe. O resto saiu simplesmente. Ele viu que ele estava impedido, né, Rafael? Ele sentiu. Não, ele sabia. Sabia sim. Agora, por sua vez, conforme você mesmo disse, um jogo até então marcado com... O Bragantino teve 2 chances de gol. Um que foi um cruzamento na área do Claudinho, que o Volpe saiu e pegou, e um chute do Claudinho. Apenas isso. E o Claudinho, que inclusive estava previsto até para nem iria jogar, depois acabou entrando jogando. Ele tinha um certo relacionamento com o São Paulo, hein? Mas o que me surpreendeu ontem, o Arthur, ele é o Arthur do Bragantino. Ele é um cara que corre muito, ele é bem intensivo, mas ontem ele acabou não aguentando. Ele saiu por falta de condições físicas, até cansou demais e acabou saindo. Deu lugar ao Hurtado. Que chegando chinelo também, chegando a bota, viu? Pois esse menino aí, nossa senhora. O gol do São Paulo saiu aí aos 25 minutos do segundo tempo, onde o Luciano encontrou o Reinaldo, que estava chegando na ponta esquerda. Ele passou e deu essa enfiada de bola pro Reinaldo. O Reinaldo cruzou. Na entrada da área, o goleiro saiu para poder realmente espalmar essa bola, porém ele soltou em cima do Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, que nada pôde fazer. A bola bateu nele e já voltou pro gol. Ele nem reagiu, aliás, ele nem levantou o pé, nem mão, ele estava parado, não deu tempo. Mas aí é aquilo que tem no futebol, né? Foi uma infelicidade muito grande e ele estava no lugar errado na hora errada, né? Exato. A bola pegou nele e entrou. Realmente, agora o São Paulo, será que ele queimou todos aí os seus cartuchos aí, a sua munição contra o São Caetano? Eu só achei estranho o seguinte, Paulinho, ontem o Crespo colocou em campo um time com 3 volantes, nenhum meia de armação. Só que ele tá testando, ele falou que ele ainda tá testando, ele queria dar essa funcionalidade e inclusive ele falou que não teria por que jogar o Luan num time com 3 zagueiros. E ontem ele colocou o Luan e o Luan foi muito bem. Que o Luan é o primeiro volante, aquele estritamente de marcação. Aí você joga com 3 zagueiros e mais um volante de marcação, parece que ficamos demais, né? Só que deu certo, assim, ele jogou bem, o Luan, ele posiciona muito bem. Aquela entrada da área ali com o primeiro volante, com o Luan de primeiro volante, fica bem povoada. Então o que aconteceu? O São Paulo quase não sofreu também riscos aí também,
Por sua vez, senti falta do homem de criação, que poderia ser Martim Benítez, ou o próprio Gabriel Sara, o Igor Gomes, que depois entrou. Mas enfim, ele está adequando. O Crespo falou na coletiva após a partida que o São Paulo foi perfeito. Por quê? Porque conseguiu os 3 pontos. Mesmo em 48 horas conseguiu 6 pontos. E o objetivo dele é justamente fazendo esse entrosamento, enalteceu o Fernando Diniz, falou do Fernando Diniz que ele deixou um bom trabalho para ele, e o Éder entrou bem, ele entrou chamando o jogo de novo. É isso, você tá falando São Paulo jogar em 48 horas, já tem jogo marcado contra o Guarani aí, já. Quarta-feira, amanhã. Então, viu, Martinho, mas aí, isso aí, ó, você vê o São Paulo, ele foi lá, fez 5 lá no São Caetano, agora a gente tem a diferença, é muito grande, o diferencial das duas equipes, você jogar com o São Caetano e você jogar com o Bragantino. Com certeza. É outra conversa, entendeu? Então, apesar do técnico do São Paulo está fazendo essas mexidas, está fazendo tipo de um laboratório, preparando a equipe para o Campeonato Brasileiro, ele também não pode brincar muito, principalmente ele sabe do potencial que é o Bragantino. Então eu acredito que o São Paulo fez seu papel, fez o dever de casa, venceu por 1-0, placar magrinho, mas faturou 3 pontos. Isso é que é importante. E eu vou fazer um destaque também, Rafael, você deve se lembrar bem aí, o Rodrigo Nestor, que acabou de renovar com a equipe de São Paulo. Foi bem, né? Foi bem, isso, é exatamente o que eu ia dizer, foi bem e ajudou bem a equipe de São Paulo. Então pelo menos nessa partida, justificou a renovação. Ele tinha até uma certa restrição com o torcedor, não era assim? É que o torcedor ficou bravo com ele por conta que parece que ele estava criando alguns entraves para renovação por conta de questão financeira. Aí chamaram ele de mercenário. A questão era justamente essa. Porém, na última partida ele já fez o gol, tudo mais, então na última, digo, contra o São Caetano, ele já tinha marcado o gol e já tinha tirado essa rixa, digamos assim. Esse mal-estar com a torcida. Até porque ele tá ali para isso, ele tem que jogar bem e fazer gol. Agora, só mais um detalhe do jogo para a gente encerrar. No final do segundo tempo, dos 30 minutos para frente, o Bragantino sufocou, embora não ofereceu perigo real para a equipe do São Paulo, mas que sufocou. Teve mais posse, né? Teve muito mais posse e jogou mais no campo de São Paulo também. O que eu achei interessante foi o que me preocupa é o Luciano, que saiu com dores, vai ser avaliado ainda hoje para ver se ele tem condições de jogar, até porque o São Paulo pega o Palmeiras na sexta. Então há uma possibilidade do Luciano nem ser relacionado nesse jogo de quarta-feira por conta desse jogo de sexta-feira contra o Palmeiras. Dos outros jogos que acontecem na noite de hoje, Corinthians e Ferroviária, Martinho, vamos lá. Corinthians e Ferroviária jogando lá na Fonte Luminosa em Araraquara. O Corinthians vai ter Cássio, João Vitor, Gemerson, Léo Santos, Lucas Piton, Xavier e Ramiro, Léo Natel, Luan, Arauz e Jô. Agora. Um time bem pra frente, hein? Um time bem pra frente do Corinthians. Não, mas é o que o Wagner Mancini quer. Mais uma vez, ele tá tentando aí botar o Corinthians pra. Eu digo mais uma vez porque o Corinthians parece que joga na frente, mas não joga, né? O Corinthians tem aquela ímpeto de ir e se lançar, mas chega na frente não tá sabendo o que fazer com a bola. É o que precisa acertar no Corinthians, na equipe principalmente no ataque do Corinthians. Ô Paulo Júnior, esse Corinthians que o Martinho falou pra você é o que tem de melhor, ou você acha que ainda dá pra encaixar um time mais competitivo? Eu acho que o Corinthians, a tendência dele é crescer um pouco, né? Melhorar, porque ele tem um plantel até bom, tem bons jogadores. Agora, vai jogar hoje lá com a Ferroviária, ele tem que apresentar um bom futebol, porque aproveitar o momento aí. Mas eu acredito ainda que o Corinthians, ele ainda irá sobressair, principalmente ao começar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai crescer dentro da competição. Eu questionei isso porque o Corinthians deve ir com um time, pela lógica, que é um time praticamente reserva. É um time praticamente reserva, aí com exceção de Cássio, o Gemerson, que tem vindo jogando bastante. Mas assim, é um Corinthians reserva, e mesmo com esse Corinthians reserva, o Luan começa no banco. Não tá não. Na minha relação aqui tá. Não, o Luan vai começar no banco. Ele vai começar no banco? Bom, pela lógica aqui, do meio campo pra frente, o Corinthians vai com o Jô centralizado no ataque. Isso. Nas duas pontas vai Otero e Léo Natel, e no meio Camacho e Rony. O Otero que tá no lugar do Luan, então. Exato. Isso aqui na minha marcação. Pelo último treinamento foi isso. Mas melhor assim também, viu? Você prefere o Otero do que o Luan? Prefiro o Otero do que o Luan. O Otero chuta de longe, chuta forte, pode pegar uma bola dessas que a gente chama de bola vadia e de repente fazer o gol para ir para a equipe do Corinthians, né? Agora, esse Corinthians também que com o jogo de hoje vai ser o time que mais jogou na competição.
do Campeonato Paulista aqui, o Corinthians já tem 6 jogos, exatamente, tá só ao lado do Red Bull, que jogou ontem, né? Aí completou 6 jogos também. O Corinthians é difícil a gente falar que tá classificado por causa dessa situação das rodadas que a gente não mudaram todas as rodadas, né? Mas o Corinthians tem 14 pontos, o segundo colocado, que é o Santo André, tem só 5. Exatamente. Então, agora você fala assim, o Corinthians já está classificado? Tá com um pezinho lá, né? Tá com um pezinho lá, mas tá meio difícil ainda. Agora o Ferroviário vai completinho, viu? Vai completo, né? Vamos lá. Completo. Você tem a escalação da Ferroviária? Não, tem também a escalação do Ferroviário aqui. Vamos lá. O Ferroviário vai jogar com Saulo, Diogo Matheus, tem 2 Matheus aí na defesa, Diogo Matheus e Matheus, Xandão, Igor Militão, Zanocelo, Renato Cajá, Everton, Marques e Mezenga. Olha só, o famoso Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga. Não é o do Retugado, Paulo. Mas tem que tomar cuidado com esse Mezenga aí, viu? Porque ele tem bom domínio de bola, ele tem bom posicionamento dentro da área e ele é perigoso. Então tem que tomar cuidado. E é um time que promete aí um bom obstáculo para a equipe do Corinthians, hein? E Corinthians, com pelo menos 5 jogadores aqui alterados, vai passar muito apertado desse resultado aí, hein? Exatamente. Vai passar apertado. Bom, para finalizar o assunto do Campeonato Paulista, quanto fica Corinthians e Ferroviária, Martinho? Olha, eu vou ficar num empate 1-1 aí nesse jogo. Eu não vou botar muita fé nesse Corinthians, não. 1-1? 1-1. Paulo Júnior. Ferroviária 2-1. Aí, ó, tá vendo? Eu vou apostar no Corinthians, mais um jogo de 1-0 pro Corinthians. Mais um de 1-0. Bom, termina assim então o assunto Campeonato Paulista. Bora pra Copa do Brasil? Bora pra Copa do Brasil. Hoje nós temos jogos aqui, mais alguns jogos valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. Hoje, no caso, são 3 jogos, né, Martinho? 3 jogos. Nós começamos falando do Cianorte jogando contra o Santa Cruz às 16h30. Nós teremos também Paysandu e CRB às 7 horas da noite. E às 21h30, CSA e Remo. São os 3 jogos programados para hoje na Copa do Brasil e vão acontecer, já verifiquei. Essa fase, nós lembrando que é jogo único, né? Terminando empatado vai para os pênaltis, não tem mais aquela coisa de preferência de ranking. E a premiação R$1.700.000 para cada um desses que vencerem e for para a etapa seguinte. Tá aí então os jogos da Copa do Brasil desta segunda fase nessa terça-feira. Tem então nenhum jogo de grande expressão pra gente, né? Desses 6 times, né, que vão entrar e fazer os 3 jogos, a gente conhece, nós já ouvimos falar de Paysandu, CSA, CRB, mas não é nada assim que mereça a gente gastar um tempo aqui pra isso. Até porque eles não são da nossa região também, né? Se for notar todo. Mas o CSA e CRB, viu, Martins? As duas equipes é da capital lá de Alagoas, lá de Maceió. Joga no estádio Rei Pelé, por sinal um belíssimo estádio que eu conheço muito bem. E é difícil, viu? Vencer essas 2 equipes lá em Maceió não é fácil, não. Tá certo, então. Rápido intervalo comercial, já voltamos e aí sim, vamos falar de Liga dos Campeões, Libertadores da América, hoje tem Santos e mais muitas informações para vocês. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Fique ligado, no mês do consumidor, a CEMIG oferece para você um novo benefício, a parceria com o PicPay. Agora você tem mais uma opção de pagamento da sua conta de energia. Pague sua conta à vista ou parcelada no cartão de crédito e ganhe até 20% de cashback. Baixe o aplicativo PicPay no seu celular. É prático, rápido e seguro. Saiba mais em cemig.com.br. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Muitas empresas fecharam as portas durante a pandemia, mas você pode abrir oportunidades. Anuncie no rádio. O investimento é acessível, eu garanto.
Seu produto ou serviço pode ser ouvido em diversas plataformas. Afinal, também estamos na internet. Existem milhares de ouvintes querendo conhecer o seu negócio. Quer apostar? Dúvidas? É só entrar em contato. Uma campanha da Amirte. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Meus amigos, hoje é dia de Ney Day, é dia do adulto Ney. Neymar vai a campo, hoje é dia de Liga dos Campeões, Martinho. É dia de bons jogos hoje, eu vou até convidar o pessoal aí que puder assistir, porque todos os jogos serão às 4 da tarde. Vamos começar falando. Chelsea enfrentará a equipe do Futebol Clube do Porto. E o PSG vai pegar nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique, Rafael. Que jogo, meus amigos, que jogo. O Duro é arrumar tempo pra assistir isso aí 4 horas da tarde. 4 da tarde. Pois é, como na Liga dos Campeões tem o gol qualificado, tem o gol fora de casa, nós temos aqui dois panoramas. O Chelsea, como ganhou de 2-0 do Porto jogando fora de casa, ele pode perder de 1-0 tranquilamente, que ele está classificado. Qualquer empate ou derrota com um gol de diferença, classifica o Chelsea. Se for por 2-0, o Porto ganha de 2-0, penalidades máximas. Exatamente. E se porventura o Porto ganha de 3-1, 4-2, classifica o Porto. Aí o Porto vai ter que fazer muito gol. Eu vejo que o Chelsea tá com o pé no caneco. Esse jogo tá praticamente dividido, decidido. Esse jogo tá decidido. Aí acho que não vamos ter surpresa aí não, né? Não. O Sérgio Conceição, que é o técnico do Porto, ele vai ter que, ao mesmo tempo que vai ter que defender, porque a equipe do Chelsea atua muito bem, ao mesmo tempo que ele defender, ele vai ter que atacar. E eu acho muito difícil ele conseguir fazer aí esse esquema durante do jogo dessa importância. Se ficar aí 1-0 pro Porto, que eu ainda acho um pouco zebra, vai estar de bom tamanho para a equipe do Porto. Eu acho que o Chelsea passa tranquilo, sem problemas. Por sua vez, o grande jogo dessas oitavas de final de Liga dos Campeões, de quartas de final de Liga dos Campeões, é justamente o confronto entre PSG e Bayern de Munique. Vale ressaltar que o jogo da última semana, o PSG ganhou de 3-2. Então, por conta desse resultado e pelo gol qualificado, qualquer empate classifica o PSG. Se o PSG perder de 1-0 ou 2-1, também classifica o PSG. Se perder aí sim de 2 gols de diferença, aí classifica o Bayern. Portanto, para o Bayern classificar, precisa ganhar de 2 gols de diferença. É apenas a única forma de classificar. Esse jogo está em aberto, Rafael. Esse está muito em aberto. Para mim, apesar da vantagem do PSG adquirida no jogo de ida, né? Mas é uma diferença pequena. O Bayern é um time muito bom, muito consistente. E o Bayern tem lá nomes importantíssimos, tem um goleiraço, né? Também. Manuel Neuer. Só que nós temos também, hoje eu acho que não dá para colocar esse Bayern como a força máxima, porque tem ali digamos que 3 dos principais jogadores estão fora. Haaland. O Gnabry hoje tá fora, o Lewandowski não joga, os 2 ainda estão lesionados. Aliás, os 3 mais importantes para mim do Bayern não jogam hoje. O Goretzka não vai jogar. E o Sürle também não vai. Então o que acontece? São 4 jogadores aí sensacionais no caso. O que deve fazer? Ele deve entrar com o Alaba para jogar no meio campo e também o que ele acredito que o Boateng, né, vai ajudar. Vai ajudar. O Bayern não adianta, tem que ir para cima. Inclusive o Miller na coletiva, na apresentação ontem, o Miller falou assim, a gente precisa parar de errar finalização. A gente tem errado muita finalização, a gente precisa ser mais preciso pra gente poder bater o PSG. E ele tá certo. A chance que ele tiver, ele tem que guardar. Mas só que a chance que tinha já perdeu, né? Ele já perdeu a chance, porque ele tomar 3 gols em casa do PSG. Agora foi um jogão. Mas foi um jogão. Foi um jogão. É o que eu tô falando pra você. Pra mim já tá definido isso aqui, viu? Sem chance nenhuma pro Bayern. Ô, louco. Vocês vão ver. Olha, apesar que hoje é uma noite que promete ser. À noite não, desculpe. O jogo vai ser à tarde. É um jogo que promete ser o jogo pro Neymar também, né?
porque ele vai estar jogando. Mbappé tá ali, essa dupla, eu gosto muito dessa dupla. Eu também. Hein? Eu gosto demais. Você gosta demais? E tá com esse gol de vantagem, eles vão esperar o momento certo, né? Ele deve ir a campo com os 4 ali. Ele deve ir com Neymar, Mbappé, Draxler e Di Maria. O provável PSG conta com os 4. É um ataque rápido e sensacional. É os 4 que estão aqui e o Bayern ele tem que ganhar com diferença de 2 gols e não pode tomar nenhum. Esse que é o problema. Que se ele toma um gol, aí ele tem que fazer 3. Exato. Ele precisa de fazer 2 de diferença. Eu acho que a chance do Bayern hoje vai ser um grande jogo, é claro. Não duvide do Bayern. Esse Bayern nessa aqui, atual conjuntura que agora eu tô duvidando do Bayern, viu? Esse Bayern aqui não é a melhor formação do Bayern. Não é a melhor formação. Vamos lembrar disso. Os melhores, os atacantes, os mais velozes na equipe do Bayern, que faz aquele jogo mais bonito, por coincidência, os 3 não jogarão. Então isso pode pesar muito. E vai pesar, logicamente, na equipe do Bayern. Agora a gente tem que sempre continuar acreditando num Bayern que vem fazendo aí, ficou 19 partidas sem perder na temporada passada, até temporada 2020, 2021, porque emendou, né? Aliás, na Europa eles não falam ano, né? Lá é temporada mesmo. Lá é temporada mesmo. Bom, para poder finalizar então, Martinho, seu palpite para esse jogo de hoje entre PSG e Bayern. PSG e Bayern. PSG vence 2-0. Paulo Júnior. 2-1. Pro PSG. Pro PSG. Eu não gosto de apostar igual vocês, principalmente nesses jogos. Tanto é que semana passada eu fui o único que apostei no PSG e acertei sozinho. Foi. Eu acho que o Bayern. Nossa, gente. Eu acho que é jogo de 2-2. 2-2. 2-2. Sabe por quê? 2-2 classifica o PSG. Mas não tá só fora, que não. Aquela história, 3-2 é pênalti. É 3-2 invertido. Mesmo placar, pênalti, mesmo placar. Então, mas eu acho que é 2-2 o jogo de hoje. 2-2. E o Porto? O Porto... O Chelsea ganha 2-0. O Porto pra mim perde de novo também. Hoje eu acho que apesar do Chelsea não precisar da vitória, mas ele vence e por esse motivo de não estar precisando da vitória, ele vence por 1-0. Não vai correr tanto. E completando aí, né, a rodada aí, tem mais 2 jogos amanhã, Martinho. Amanhã a gente dá mais detalhes desses jogos, Paulinho. Se você quiser até adiantar. É só chamando aqui, né, a atenção que faltam 2 jogos. Que aí amanhã então a gente teremos os 4 semifinalistas. Exatamente, claro. Vamos aguardar então amanhã mais informações a respeito da Liga dos Campeões. Saindo da Liga dos Campeões, nós vamos para a Copa Libertadores da América, onde hoje nós temos um brasileiro em campo. Nós temos o Santos, que vai disputar essa terceira fase contra o São Lourenço. Lembrando que na última semana o Santos ganhou de 3-1 e pode perder aí, tem uma vantagem aí, digamos que ele ainda tem um golzinho aí de respiro aí. Ele tem, como se diz no futebol, tem gordura para queimar. Até eu vou falar pro Filipão, hoje, Felipe Dias, que é o nosso parceiro aqui, hoje não é que nós vamos torcer contra o Santos, não, mas hoje o Santos não perde de jeito nenhum, porque ele costuma falar que a gente, principalmente o João Augusto, né? Verdade, que fala, o Santos vai ganhar, o Santos vai e perde. Quando o João Augusto fala que o Santos vai perder, o Santos vai e ganha. Mas hoje não. Hoje a lógica tá muito clara, tá muito forte. Eu vejo até com certa facilidade. Por quê? Eu tô falando de classificação. Mesmo que o São Lourenço venha vencer, que eu não acredito que vença também, ainda assim teria que ser uma vitória muito expressiva. Mais contundente. Né? Mais contundente, né? Bom, falando um pouco mais desse jogo, só pra gente poder realmente colocar os pingos nos is aí, o Santos busca confirmar a classificação à fase de grupo da Libertadores nessa terça-feira às 21h30, quando faz o segundo jogo contra o São Lourenço no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela terceira fase da competição sul-americana. Na ida na Argentina, o Peixe venceu por 3-1 e se aproximou da vaga. De lá pra cá, o Santos entrou em campo no último final de semana, empatou sem gols com o Botafogo, mas conforme falamos ontem, foi com um time completamente reserva. Nessa circunstância, como o Peixe marcou 3 gols na Argentina, ele pode perder até de 2-0, que ainda garante a classificação. Exatamente. Ou seja, o São Lourenço, se ganhar de 1-0 ou 2-0, ainda dá o Santos. Tá muito fácil para a equipe do Santos. E o Santos, nós temos uma escalação aqui. Vamos lá, Martinho. Vamos lá. O João Paulo vai pro gol, né? Tava aquela dúvida entre John e João Paulo, mas o João Paulo já tá escalado. O Kaique, que vem brilhando na equipe do Santos, vai aí ajudar na zaga junto com o Luan Pérez. Pará e Felipe Jonathan vão compor as duas laterais. No meio, Alisson, Ivonei, Gabriel Pirani. Hein? Gabriel Pirani. E o Marinho, que já voltou no jogo passado.
o Soteldo vai estar de volta e o Caio Jorge também lá na frente. Ou seja, o Santos está com a sua melhor equipe, né? O Ariel Roland aí fez no jogo passado, poupou a meninada, empatou em 0-0, mas para mim foi uma escolha muito boa. E o Santos vai descansado enfrentar o São Lourenço, jogo que será em Brasília, no Mané Garrincha, às 9:30 da noite. Detalhe, desse pessoal que tá aqui do Santos, apenas do atual plantel, né? Quem tá fora é o Sandri, o Raniel, o Jobson e o Carlos Sanches, que tá fazendo a transição de lesão do que ele tava fora, ficou muito tempo afastado e tá terminando essa transição. Acredita no Santos, Paulo Júnior? Eu acredito, principalmente em 5 jogadores aí que eu gosto muito, eu admiro muito no Santos, eu acho que são jogadores aí que tem um potencial muito grande, que é o João Paulo, né? Que vai aí defender, que é o arqueiro do Santos. Gosto muito de jogador Kaique, eu sinto muita firmeza também em jogador Pará, acho que é um jogador muito regular, é um jogador bom, e gosto também, é claro, né, o Marinho, que vem aí arrebentando no futebol brasileiro, e o Soteldo, que quando quer jogar bola e quando acerta, ninguém segura. Então, eu acho que esses jogadores hoje vão decidir para a equipe do Santos. E você falou em Soteldo, só lembrando, Soteldo deve jogar na posição original dele, um pouco mais avançado. O Lucas Braga não vai entrar jogando, mas está à disposição do técnico, e é um outro bom jogador também, que pode entrar ali na frente da equipe do Santos e fazer a diferença caso alguém, né, se canse ou por algum motivo qualquer não esteja rendendo bem. Ou seja, o Santos está muito bem equipado aí com o São Lourenço. Acho até que tecnicamente também está acima da equipe do São Lourenço e com 2 gols de vantagem, né? Porque venceu 3-1, 2 de vantagem, o Santos não perde. Quanto fica então? Vamos lá, bate pronto. 2-0 Santos. 2-0 Santos. E pra você, Paulo Júnior? O Santista não vai gostar muito da minha opinião agora não, 2-2. 2-2? Não, vai gostar, classificou. Vai não. Eu acho que o Santos ganhou o jogo de ida, ganha o jogo de volta, acredito que ganha de 2-0. Hoje é 2-0, acho que não vai ter maiores problemas não. Por sua vez, a gente tem um Santos aí que, se passar, pode ter um rendimento aí, pode entrar uma grana de até 17 milhões, levando em conta dos jogos da primeira fase, tudo que foi feito até agora, é ainda a primeira fase da Copa Libertadores da América. E o Santos tem um grupo bom. Em caso de classificação, ele cai num grupo interessante aí que dá para pleitear uma vaga nessas oitavas de final tranquilamente. Muito bem. Vamos aguardar então. Esse é o jogo da noite da Libertadores. A gente tem jogo também, temos 2 jogos amanhã e um na quinta-feira, que a gente passa os detalhes também nos próximos dias. O Grêmio, por sua vez, também é amanhã. O Grêmio é amanhã, já está, como se diz, se preparando. O Santos ele irá para o grupo C da Libertadores. É isso mesmo, né, Rafael? O grupo do Boca Juniors. Isso, é o grupo do Boca Juniors, Barcelona e The Strongers. Isso. O grupo C. Tá aí então, essas são as informações da Copa Libertadores da América e a gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. No CNA, estamos juntos desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa, tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pro CNA não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. CNA Guaxupé. Telefone 3551-7495. CNA Guaranésia. Telefone 3555-3453. Esse é o som de um respirador de UTI. Ele é um dos mais de 1.000 que o governo de Minas comprou por um dos menores preços do país. Além disso, o estado investiu de forma eficiente e dobrou o número de leitos de UTI. Também contratou mais profissionais de saúde e adquiriu 50 milhões de seringas para vacinação. O governo de Minas está fazendo a parte dele. Por favor, faça você a sua. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Use máscara e evite aglomerações. Ninguém quer que você ou alguém da sua família precise dos respiradores. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer
aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com o Panorama Esportivo, agora vamos falar um pouco de algumas notícias aí que tem rondado alguns clubes, e a primeira delas tem a ver com o Atlético Mineiro. Vocês acreditam que o Hulk já está questionando o método de jogo do Cuca e não está satisfeito com a reserva? Pera aí, Martinho, o que vai acontecer com esse Atlético Mineiro? O que tem que acontecer é que eles têm que dar uma prensa no Hulk logo no começo para matar o problema antes que ele se alasse. Por quê? Primeiro, ele é jogador e é empregado do clube. Ele não tem que, conversar com o técnico a respeito de uma forma, construtiva, ótimo, faz parte do jogo. Até porque o técnico também não pode ser durão, linha dura e fazer as coisas tudo pro comando. Agora, questionar e ficar nervosinho porque tá na reserva, ele não tem e nem pode ficar questionando. Nós temos lá o Savarino, que é bem melhor do que ele. Tá jogando mais, né? Tá jogando muito mais, ou seja, ele chegou com um nome e só. Até agora foi só também, né? Bom, por sua vez, como o Hulk foi lá e inclusive implodiu o ambiente, que ele foi lá e falou que o Cuca não tá satisfeito, não tá jogando da forma certa, o Hulk questionou o jeito do Atlético que joga com o Cuca. Por sua vez, Rodrigo Caetano já foi às mídias e falou que não, que eles têm plena convicção no trabalho do Cuca e não há dúvida sobre a capacidade dele, que mantém o planejamento na mão do Cuca. Eu achei que isso foi interessante para falar assim, aquele famoso Brasil, ame-o ou deixe-o, é a mesma coisa ali. O Hulk, não tá satisfeito, amigão? Isso. Pega o boné e tchau e benção. Eu tenho a opinião formada, é claro que tem divergência aqui entre vocês aí, companheiro da bancada, os ouvintes do Panorama Esportivo, cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião, eu acho o seguinte: jogadores que vai para a Europa, jogam nas grandes equipes europeias, vêm pro Brasil, eles acham que ele é o rei da cocada, acham que eles é o dono da bola, entendeu? Então eu não sou muito a favor desses caras em fim de carreira, deixar bem claro, jogador em fim de carreira, que já deu tudo que tinha que dar lá fora, já não tem mais ambiente para trabalhar, não tem futebol para trabalhar lá fora. Aí vem pro Brasil e começa, entendeu? É esse tipo do Hulk e outros aí que eu não vou citar nome. E aí começa a tumultuar o ambiente. Mas ele já tava na China, Paulo Júnior. Tava na China, mas é num contexto geral. O jogador que vai lá pra fora, independente se joga na Ásia, se joga na Europa, se joga na Espanha, papapá, tudo o continente europeu. Por que eu fiz questão de frisar isso? Porque pra mim, o futebol chinês, o pessoal vai lá pra ganhar dinheiro, não vai lá pra jogar bola. Sim. Então o que acontece? O nível do futebol é muito inferior à Europa. O cara que tá jogando na Europa e volta, eu até acho que ele tem como exigir as coisas porque ele tá num outro patamar. Agora, o cara da China não. Agora o Hulk tá jogando com mas mesmo assim, viu, Rafael, viu, Martinho? Eu acho que cada um no seu metro quadrado. Se você tá no futebol italiano, você tem que seguir as normas e jogar no futebol italiano, entendeu? Você tá no espanhol, agora você vem pro Brasil, você tem que estar no esquema do futebol brasileiro.
Agora, como é que você chega aqui, igual o Hulk, ele tá sentindo que ele não tem futebol para correr, tá disputando um campeonato mineiro. Então ele vê que o próprio campeonato mineiro, ele pega essas equipes aí do interior tudo, é cascudo. Os caras jogam pra valer. Então, em 7 jogos, Paulinho, ele fez um gol. E o cara acha que ele vem, que ele vai ser o dono da bola, que ele vai ser chamar toda mas ele deveria ser. Não, deveria ser, Rafael. Ele deveria ser, mas aí ele teria que trazer com ele, quando ele veio descer do avião, entendeu? Bastante humildade dentro da sua bagagem, dentro da sua mala, entendeu? Chegar, tratar todo mundo bem, fazer aquele meio de campo, não fazer igual ele tá fazendo. Olha, eu acho até, Paulinho, vou até ser mais contundente. Eu acho que ele deve dar graças a Deus de ter entrado numa equipe boa como está o Atlético, uma equipe que está se reformulando e alguém lá, deu uma preferência para ele. Ótimo, ele merece uma preferência sim, mas não chegou com essa bola toda. Primeiro ponto, não chegou com essa bola, e mesmo que tivesse chegado, acho que a humildade cabe em qualquer lugar, não é o papel que um jogador possa representar. E nós tivemos jogadores no passado, o Daniel chegou a criar caso no São Paulo, o Gabigol quando chegou também andou meio que ranzinza, depois logo ele se acertou. Então tem vários jogadores que voltam e eles esquecem, né, da humildade. Agora ainda vem o Hulk, que jogou na China, como disse o Rafael, é um futebol meia boca, futebol chinês, todo mundo sabe disso, tanto é que o Zico foi lá para dar aula, ensinar eles como é que jogava, né? E volta com essa manha toda, com esse poder todo. Por que eu disse no começo? Tem que cortar e dar um basta e pronto, acabou. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Martim? O futebol da China, ele é pior do que o Campeonato Mineiro, pior que o Campeonato Paulista, pior que o Campeonato Carioca, pior que o Campeonato Gaúcho, pior que o Campeonato Paranaense. Ele é o pior de todos os campeonatos regionais que tem aqui no Brasil. Agora, o cara vem, ele teria que saber, quando ele assinou o contrato com o Atlético Mineiro, ele veio pra brigar por posição, ele tem que mostrar futebol. Só que até então ele não tá mostrando futebol. Ele não tem mais aquele futebol. Se não me fala a memória, foi de falta. Foi de pênalti, né? Foi de pênalti. Ele não tem mais aquele futebol, aquela arrancada que ele tinha dos tempos aí passados. Agora é outra conversa, hein? Bom, por sua vez, no lado do Palmeiras, ele tinha vendido, até então tinha feito um contrato de empréstimo do jogador Dudu com o time árabe. Al-Ahly, né? Al-Ahly. Só que o que aconteceu? Ele tem até então, o time árabe deveria pagar os direitos aí, que daria em torno de 40 milhões até meio do ano. Só que o time parece que não está disposto a pagar, não. E aí o Dudu, inclusive, já falou da possibilidade de volta ao Palmeiras. Será que, no momento, é interessante ter o Dudu de volta? Olha, o Dudu, ele é ídolo no Palmeiras, ele é interessantíssimo aqui do Palmeiras. O Palmeiras não está querendo contratar o Ademir, por exemplo? Isso. Olha pra você ver, na volta dele. Ele não foi inscrito no campeonato asiático, que é o campeonato que o time participa. Exato. O Al-Ahly. Ele não foi inscrito. Aldo Raio. Ele não participa desse campeonato, até o próprio time não fez a inscrição dele lá. O motivo aí eu já não vou dizer, ruim de falta de futebol não é, deve ter alguma coisa, inclusive por conta do acerto com a equipe do Palmeiras, que, né, e se ele for devolvido para o Palmeiras, ele vai virar de graça. Não, mas o que acontece? Ele é do Palmeiras. Ele é do Palmeiras, isso. Aí o que acontece? O Palmeiras fez esse contrato de empréstimo já travando o valor da venda dele, que seria aproximadamente de 40 milhões de reais. Só que o time árabe talvez não tenha interesse, tendo em vista que nem relacionou ele para essa partida, não inscreveu. Exatamente. Então o que acontece? A gente fica muito na dúvida aí se não fizeram isso por questões financeiras, que não é um problema recorrente no futebol árabe. Não é. Mas a gente tem aí um Dudu que pode ser reintegrado no Palmeiras. O que a gente discute aqui será que pro Palmeiras, a gente não está discutindo se o Dudu é ídolo ou não, até porque eu acredito que é sim, mas será que pro Palmeiras agora é interessante ter o Dudu de volta? Eu acredito que sim, Rafael, eu acredito que sim, porque ele já foi peça importante e vai ser de novo, ele vai demorar aí 3-4 jogos para se interagir. Nós temos o problema do Luiz Adriano, que não tem um outro atacante ali para, digamos assim, combatê-lo. O Wesley vem prometendo
bons jogos, vem prometendo Então, mas boas aí vem o alternativas. Dudu, você não dá espaço pro Wesley, por exemplo. Não dá espaço pro Wesley. Mas o Dudu, Rafael, apesar de não dar espaço pro Wesley, você tem razão, só que o Dudu ainda é melhor que o Wesley. Pelo menos era, né? Eu não sei agora o que virou lá. É aí que tá. O Dudu, eu acho que o Dudu não dá pra realmente colocar, porque o futebol do Dudu é melhor que o do Wesley. Porém, o Dudu, enquanto ele estava fazendo aquela função ali, o que o Palmeiras ganhou? Um brasileiro e uma Copa do Brasil. O Palmeiras sempre buscou coisa maior. O que ele queria? Libertadores e Mundial. Quando o Dudu saiu com o Wesley, com essa turma, o que o Palmeiras ganhou? Não, ganhou agora. Agora não, ganhou o ano passado, né? Ganhou Copa Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil, ganhou Paulista, exatamente. Agora, isso daí é um conjunto também, né? Nós temos que lembrar que não é o Dudu que faz a solução do equipe do Palmeiras. Mas aquele é o Palmeiras era 100% dependente do Dudu. Por isso que eu te falo. Isso também. Aquele Palmeiras dependia 100% do Dudu. Tanto que o dia que ele não jogava bola, o Palmeiras parava. Não, e outra coisa também, depois que ele foi embora, você vê que o Palmeiras demorou para acertar. O Palmeiras... É nesse ponto, Paulinho, que eu me referi ao conjunto. Que o Palmeiras era realmente dependente do Dudu e o conjunto não funcionava quando ele não estava presente. Agora o conjunto está funcionando, eu vejo ele como um reforço a mais para a equipe do Palmeiras. Bom, tá aí então o Panorama Esportivo. Mandar um abraço especial pro Robinho, que mandou um alô aqui, tava falando sobre o jogo de São Paulo, pro Tony Play, pro Marcelo, pro Marcos e também pro Rogério. Tá certo, Rafael. Eu também quero abraçar alguns amigos que estão ligados aqui no Panorama Esportivo. O Geraldo Stamponi, o Dagmar, o Miguel Garçom e o Geraldo Silveira lá na Pratinha, e também pro Cícero lá em Monte Belo. Um abraço a todos os amigos. E eu vou terminando também, vou deixar um abraço aqui pro pessoal que sempre tá curtindo a gente. Ontem o Maé ouviu a gente, o Zelão, o Marcelo Bragueta também acompanhou o programa. Aí a Marli Braga Paiva tá sempre ouvindo a gente. Um grande abraço e vamos ficando por aqui então. Esse foi o Panorama de hoje, terça-feira. E aí nós prometemos voltar amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã.